falar sobre Total Experience, de venda à entrega, garantindo a melhor experiência. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, pós-graduado em Gestão de TI pela Faculdade Pitágoras, atua há mais de 12 anos na empresa atual, é especializado em tecnologias para a expansão de negócios. Senhoras e senhores, nós vamos receber agora o Bruno Zago, que é o CMO da Global da Cedro. Olá, Bruno, boa tarde, tudo bom? Olá, boa tarde, Vivi. Como é que está? Tudo bem com vocês? Tudo Samuca? jóia. Seja bem-vindo, a palavra está contigo. Muito obrigado, pessoal. Olá, todo mundo que está nos escutando aqui agora. Espero que todos estejam bem nesse momento que nós estamos passando. E vamos aqui falar um pouquinho sobre Total Experience, da entrega, da venda à entrega, como garantir a melhor experiência. E para começar o assunto, eu quero te pedir para você participar do nosso chat do E-Commerce Brasil. Fala para nós aí o que você acha, na sua opinião, o que é o Total Experience. Vamos ver se até o final dessa palestra aqui, dessa apresentação, você vai estar certo ou errado. Combinado? Topa? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho para a gente começar, pessoal. Nada mais importante do que a gente entender o que nós estamos passando aqui hoje, né? Qual que é o contexto atual, o que nós estamos vivendo, né, no país e no mundo. É claro que o Covid-19, que não é novidade para ninguém, né, mas o Covid-19 ele entra muito forte como um agente acelerador da transformação. E aqui eu não falo só a transformação digital, pessoal, a transformação de tudo. Por exemplo, a transformação do mercado de trabalho. Hoje tudo muito mais remoto, mais distribuído, mais virtual, e a própria transformação do e-commerce que nós estamos falando aqui hoje, né? Afinal de contas, no ano passado tivemos um boom, o maior crescimento dos últimos 20 anos, né? Além disso, o que a gente observa hoje no nosso contexto é uma corrida tecnológica muito grande, né? Então a gente vê inclusive varejistas aí adquirindo empresas de tecnologia e todo mundo querendo saber como que a inteligência artificial pode ajudar melhor o seu negócio, pode ajudar a vender mais. A realidade aumentada para poder pegar a experiência do mundo físico real para o mundo virtual. A questão dos assistentes de voz, que no Brasil ainda está começando a se popularizar, mas com certeza isso vai dar uma chacoalhada muito grande no mercado, além de outros contextos, né, como o Open Bank, agora no Brasil, aí, sendo autorizado pelo Banco Central nesse ano, e como o WhatsApp Pay, que também com certeza vai ter essa contribuição. É importante destacarmos também, no nosso contexto que estamos vivendo, que nós estamos na era da multiexperiência, né? Então essa forte expansão para o digital, essa consolidação do omnichannel, que muito foi falado aqui nesse evento, né, ontem e até hoje também, isso tudo gera o quê? Uma necessidade cada vez mais forte de gestão, né, de gestão das empresas, gestão da logística, gestão da experiência, gestão da carteira de clientes, enfim, gestão da tecnologia como um todo, e tudo isso coloca uma pitada de desafios, né, para as empresas, né, para os e-commerce e tudo mais, que como resolver isso? A questão é como nós podemos, como que a organização pode se destacar, pode se diferenciar nesse mercado, nesse contexto que nós estamos vivendo. E a resposta, a nossa sugestão aqui na palestra é o quê? Que a empresa possa adotar como estratégia de marketing, de vendas, estratégia de negócio, o que chamamos de Total Experience, ou para os íntimos TX. Mas, afinal de contas, o que é isso? Isso vocês vão perceber que no contexto TX ou Total Experience é muito simples. Lembrando que esse conceito ali é apontado pelo Gartner como as principais tendências para 2021 agora, né, dentro do pilar People-Centric, né, pessoas no centro, como foi muito bem falado aí pela Vivi e pelo Samuca. E também o conceito é o seguinte, na verdade, o Total Experience, pessoal, ele combina todo o poder do Customer Experience, chamamos aqui de CX, do User Experience Design, que chamamos aqui de UX, o Multi-Experience, MX, e o Employee Experience. A questão é você combinar todas essas disciplinas que antes estavam sendo tratadas, que até então são tratadas isoladamente ou em silos nas organizações, como você consegue integrar tudo isso, né? Você pode pensar, poxa, Bruno, mas eu já tenho uma área de CX aqui na empresa, eu já tenho uma área de UX que faz o desenho do meu melhor aplicativo, que a gente melhora a experiência para o cliente, poxa, eu também tenho já uma área de Employee Experience, Employee Brand também aqui dentro, nessa área de marketing, talentos humanos. Tá, então eu tô bem, então eu faço o Total Experience. Não é bem exatamente. A questão é que você precisa
conectar. Você precisa pensar numa estratégia, ter isso no seu planejamento, na sua execução, a estratégia que combina, que conecta, porque isso você vai permitir em toda a jornada do seu cliente, tanto interno, externo ou fornecedor, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, para que eles tenham, todos eles, uma experiência da marca de forma holística, de forma mais abrangente. E quando você conseguir executar isso, com certeza o Total Experience vai ser um diferencial competitivo para a sua organização, para o seu e-commerce. Por quê? Porque feito isso, se o Total Experience for bem conduzido, ele gera um diferencial, é mais difícil você replicar essa cultura, é mais difícil você replicar esse formato na concorrência. A concorrência vai tentar te imitar e não vai conseguir porque não é tão simples, porque há um desafio, envolve integrações diárias, envolve cultura de uma organização, envolve mudança de mindset, pensamento, e tudo isso é complicado de replicar. E com certeza o seu cliente é único, o seu público que você atua é único, e você mais do que ninguém entende a fundo do seu negócio. Então é você que precisa usar isso a seu favor, usar essa tendência, esse conceito, essa estratégia para chegar lá e fazer diferença. E nós vamos trazer aqui nos slides seguintes, como muito bem falado aqui, sobre a tecnologia. Então a tecnologia ela é muito aliada à experiência do cliente. Então, da mesma forma, ela também é bastante atrelada ao Total Experience. Então, eu quero trazer aqui algumas tendências, vou trazer algumas delas aqui, e nós vamos linkar alguns exemplos de cases aqui, de empresas que já começaram a conduzir esse processo. Não quero nem ficar focado em números aqui, não é o objetivo dessa palestra, mas sim mostrar um pouco na prática o que está sendo feito já por essas empresas, tá bom? Então, nós entendemos que multi-experience, ele é diferente de multicanal, obviamente. Antigamente, o multicanal, você oferecendo vários canais para o cliente, consumidor, adquirir o seu produto ou solução, já era uau. Agora não. Agora ele vai misturar, vai mesclar vários canais, ele começa a comprar pelo WhatsApp, ele vai lá na loja experimentar o produto e depois às vezes ele chega e sai o produto na casa dele, por exemplo. Enfim, tem N cenários e tudo mais. E qual que é o desafio para isso? Qual que é o ponto? A questão é que às vezes a gente pensa que a gente tem só que treinar o vendedor, a equipe de negócios que está à frente e tudo mais, em como tratar melhor, ou então pensar nas melhores técnicas de marketing no e-commerce para poder lidar o call to action ali com ele. Mas a questão é que pensando numa multi-experiência, muitas vezes nós temos que olhar para dentro de casa. Por quê? Porque não tem como o colaborador, que às vezes é esquecido, né, nesse conceito de experiência do cliente, a gente esquece muitas vezes que ele também tem que ter essa vivência. Eu quero dizer o seguinte para você, para em todos os momentos, você for ofertar uma boa experiência para o seu cliente final, você precisa que o seu empregado, o seu colaborador que está ali do seu lado, independente de qual área seja, ele também vive internamente na sua organização boas e novas experiências. Se ele está respirando o dígito em todo lugar que ele aparece, que ele vive, por que não ele vai respirar essas novas experiências e boas experiências dentro da sua organização, com os processos do dia a dia, que às vezes aquela burocracia que não precisa, aquela papelada que não precisa. Então, assim, como que a gente consegue trazer para dentro de casa, que é a vitrine, ou seja, começar dentro, e de dentro a gente vai levar um espelho para fora para que tenha uma boa experiência. Então tem gente já fazendo isso. E eu quero trazer aqui um case do Grupo Pernambucanas. O Grupo Pernambucanas, eles implantaram alguns bots, né, no canal dele da intranet, no Workplace. Para quê? Para centralizar, para trazer praticidade em todas as informações, solicitações feitas pelo colaborador da Pernambucanas. Então, imagina a loja Pernambucanas com diversas lojas espalhadas no Brasil inteiro. Nós temos aí diversos colaboradores espalhados no Brasil inteiro. Como gerir isso tudo? Imagina o time de RH, o time de departamento pessoal. É um desafio muito grande. Então, trazer essa praticidade de pesquisas, solicitações de férias, qualquer solicitação que envolva pessoas, e, claro, trazendo acessibilidade. Você mandando um áudio, recebendo resposta em áudio e tudo mais, é um diferencial. Você começa a proporcionar ao seu colaborador interno, ao seu cliente interno, uma experiência diferente. E quando a gente fala de chatbot 24 horas, isso é verdade. Se a gente olha aqui esse gráfico, o tempo de atividade do bot, né, a primeira linha superior, mostra as horas que o bot trabalhou.
que o seu funcionário trabalhou. E agora, a de baixo, a inferior à linha mais forte, azul escuro, ele mostra as horas que o seu colaborador, o seu bot, ficou ocioso, vamos dizer assim. E você observa que muitas vezes é 0 horas, ou seja, ele trabalhou 24 horas mesmo. Madrugada, tinha gente perguntando, solicitando alguma coisa, pedindo informação, e isso é muito bom, porque a resposta é na hora, é uma outra experiência, é muito melhor. Quero compartilhar um outro caso aqui, sempre linkando as tendências para 2021, viu, pessoal? Então, que é o uso de conteúdos. Muita gente ainda não está usando esse triunfo a seu favor, esse triunfo como diferencial competitivo, porque afinal de contas, um conteúdo produzido pela marca ou pelo usuário, se bem feito, ele produz uma comunicação empática, ele gera valor para o consumidor, porque ele começa a fazer parte do dia a dia dele, cria-se um envolvimento, um relacionamento e, consequentemente, uma fidelização da marca. E aí eu quero trazer um case bem legal, ou melhor, não é case não, é o que a gente chama aqui de causo. É isso mesmo, o causo da Ambev. Quem é goiano, não sei se alguém aqui está nos escutando que é goiano, é de Goiás, a Ambev lançou um bot chamado para lançar a cerveja artesanal Esmera de Goiás, que é feita por mandioca, né, pelos produtores regionais da região. Então, o que eles fizeram? Eles construíram um bot no WhatsApp, né, que faz o quê? Que ele traz conteúdos, né, e até uma comunicação voltada para o público em questão. Então, por exemplo, ele traz figurinha para colocar em grupo de família, né, aqueles bom dia família, você pede bom dia para o grupo, áudios engraçados de sextou, áudios de causos, bom demais da conta. Então, assim, tudo isso para quê? Para criar uma interação. Então, a linguagem, o conteúdo aqui nesse caso, não foi um conteúdo voltado para a venda. Na verdade, foi um conteúdo mais descontraído, um conteúdo mais humorístico, levando a ideia do bem-estar do consumidor. Então, assim, e usou a IA. Onde é que usou a IA? Para você não repetir conteúdo. Você que entrou lá mais uma vez, ele, opa, já mandei essa bom dia para o grupo aqui, vou mandar outra figurinha, e assim vai. Então, esse relacionamento é muito interessante. Tá? Um outro exemplo de tecnologia aliada ao TX, porque tem tendências, pessoal, que não mudam. Tem tendências que não mudam, não é verdade? Então, por exemplo, busca pela redução de custo, aumento da eficiência operacional também é algo que não muda. Todo mundo quer, todo mundo persegue isso aqui. E como fazer isso? Né? Como aliar a tecnologia à experiência? Né? Como garantir um acesso à informação de uma maneira mais simples? Como simplificar o processo de tudo isso? Né? E como ainda automatizar os serviços disponíveis. Então, o que nós temos aqui como case é o case da Serasa Experience. Qual que era a dor da Serasa Experience? Eles não tinham um processo de compras muito bem definido. Esse bot aqui, feito no Microsoft Teams, ele tem um papel para atender a área de compras do Serasa Experience. Imagine uma empresa global, com vários idiomas, fornecedores de vários países, dificuldade de idioma, dificuldade de fuso horário, vários canais chegando solicitações, pedidos, notificação de fornecedor, fazendo pedido, automatizando essa questão dos pedidos, né? Então, isso é uma dificuldade. Então, o bot veio para centralizar isso tudo, né? Atendendo todas as regiões, vários idiomas, né? Você pergunta em português, ele responde em português, você pergunta em inglês, ele responde em inglês, mas para quê? Para aproximar pessoas mesmo com a distância, né? E melhorar o relacionamento com os parceiros. Afinal de contas, o TX, voltando aqui agora, linkando, ele não é só para o consumidor final. Ele é para o seu consumidor, mas lembrando, você não pode deixar de olhar para dentro de casa, você não pode deixar de olhar para o seu fornecedor, que é estratégico para o seu processo operacional. Ou estou enganado? Então tem que olhar todo o ciclo, toda a jornada. Bom, e como dar um show? Como dar um primeiro passo para a gente conseguir tirar isso do papel, tirar isso da nossa cabeça? Primeira coisa, você tem que adotar a estratégia de Total Experience em toda a jornada. É a questão que eu comentei da conexão. Você conectar essas áreas. Se você já possui algumas áreas de CX, possui algumas áreas de UX, possui alguma área de Employee Experience, legal, bacana, te trouxe até aqui. Mas agora você vai precisar envolver mais. Você vai pensar no seu planejamento como conseguir integrar todo esse time, toda essa jornada para garantir experiência. Lembrando, não se esqueça do colaborador interno e também do seu fornecedor. Um outro ponto importante é o que? A integração das áreas de negócios, TI
aliás, que é muito comum, né? É meio batido. Fala, TI alinhado ao negócio, TI estratégia de negócio, enfim, TI para negócios. Ok, isso é válido. Agora você tem que colocar também a experiência. Então, é negócios, TI e também a experiência. Porque a tecnologia ela deve ser usada como um grande aliado para você fazer mais, para você ir além, para você dar o total experience, para você fazer o over delivery. Então, parceiros que entendam de tecnologia, que entendam de experiência, são muito bem-vindos. E pensando em chatbots em específico, chatbots inteligentes, se eles bem construídos, com o propósito de ofertar a melhor experiência para o seu público, seja ele interno, externo ou parceiros, pode ajudar muito a sua organização, pode ajudar muito o seu e-commerce, da venda à entrega, pessoal. E é isso que eu tinha para passar aqui para vocês nesses minutos, e espero que eu tenha instigado vocês a pensarem um pouquinho fora da caixa, começar a implementar esse conceito. Estarei no salão virtual de negócios, hoje e amanhã, e contem conosco. Obrigado, pessoal. Obrigada, Bruno. Obrigada mesmo. Que bom que você já disse, já avisou aí que vai estar lá. Feliz de ter você com a gente aqui esse ano. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigada, querido. Um abraço. Um abraço, até mais. Até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!